Olá, eu sou a professora Mônica, professora de matemática da Escola Estadual Antônia Guedes Martins. E na aula de hoje nós vamos continuar o assunto sobre conjuntos numéricos e vamos falar um pouco a respeito da linguagem dos conjuntos, certo? Dentro da aula nós iremos falar sobre a relação de inclusão entre conjuntos, sobre o complementar de um conjunto e sobre as operações entre conjuntos, que é a união, a interseção e a diferença. Bem, na relação de inclusão entre conjuntos, dados os conjuntos A e B, se todos os elementos de A for também elemento de B, ou seja, A está contido em B, escrevemos A contido em B. Então, sempre que todos os elementos de um conjunto fazem parte de outro conjunto, nós podemos dizer que esse primeiro conjunto está contido no primeiro conjunto. Para exemplificar, eu tenho aqui o conjunto dos piauienses, o conjunto dos brasileiros e o conjunto dos sul-americanos. Todo piauiense é brasileiro, então o conjunto dos piauienses está contido no conjunto dos brasileiros. E, por consequência, todos os brasileiros são sul-americanos. Então, o conjunto dos brasileiros está contido no conjunto dos sul-americanos. Então, a gente pode concluir que todo piauiense também é sul-americano. Então, todo piauiense está contido no conjunto dos sul-americanos, certo? A ideia de contido é para mostrar que sempre que todos os elementos de um conjunto fazem parte do outro, podem ser conjuntos iguais ou não, mas nós podemos usar a questão do contido para mostrar que um conjunto está dentro do outro. A ideia de complementar de um conjunto, nós só podemos utilizar quando um conjunto está contido em outro. Geralmente, nós temos um conjunto universo, que é um conjunto onde estão todos os elementos que vão ser trabalhados, e dentro desse conjunto universo, nós temos um conjunto, que neste caso nós estamos denominando de A, certo? Então, A está contido no universo, ou seja, todos os elementos de A fazem parte do conjunto universo, e o complementar de A com relação a U é exatamente aqueles elementos que não estão em A e que estão em U, certo? Para simbolizar a ideia de contido, nós podemos utilizar três formas diferentes, que são as três que apresentam aí. Tem esse que é o Czinho, o A em cima e o U embaixo, significa que é o complementar de A com relação a U, ou apenas o A com Czinho em cima, que é o A complementar, ou o A com a barra, que também significa A complementar. Então, quando eu falar do complementar de um conjunto, ele pode estar se mostrando no exercício ou no texto das seguintes formas. Aqui nós temos um exemplo de como a gente pode utilizar o complementar, certo? Eu tenho um conjunto universo, que é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e tenho o conjunto A, que é composto pelos elementos 1, 3, 5 e 7, certo? A gente observa que esse conjunto A está contido em U, então nós podemos aplicar a ideia de complementar. Então, o complementar de A com relação a U são todos os elementos que estão em U e que não estão em A, ou seja, o 0, o 2, 4, 6, 8 e 9, certo? Então, são todos os elementos que pertencem a U e que não estão em A. Continuando com as operações entre conjunto, nós vamos falar um pouco a respeito da reunião ou união. Preferencialmente eu chamo de união, certo? Mas a união entre conjuntos é quando nós fazemos a união realmente entre os elementos de um conjunto com outro. Ou seja, eu vou formar um conjunto único, formado com todos os elementos do primeiro conjunto e os elementos do segundo conjunto, certo? Então, eu vou pegar todos os elementos e juntá-los em um único conjunto, certo? Nisso eu estou fazendo a união. Só observando que quando nós fazemos essa operação,
Se eu tenho um elemento que faz parte dos dois conjuntos, aquele elemento ele aparece apenas uma vez, certo? Para exemplificar, nós temos aqui o conjunto A, que é formado por 3 e pelo 6, e tem o conjunto B, que tem o 5 e o 6 contido nele. Então, quando eu faço a união entre o conjunto A e o conjunto B, eu vou gerar um novo conjunto, que é o 3, 5 e 6. A gente observa que o 6, embora ele esteja em A e em B, mas na representação da união ele aparece apenas uma única vez, certo? Eu não posso repetir o mesmo elemento dentro do mesmo conjunto, certo? Então, só relembrando, a união é quando eu faço a junção dos elementos de todos os conjuntos, que estão, neste caso, envolvidos na operação de união. Lembrando que pode ser 2, 3, 4, infinitos conjuntos. A operação de interseção, diferente da operação de união, a gente só vai pegar os elementos que estão em comum com os dois conjuntos, certo? Então, se eu tenho dois conjuntos, a interseção entre esses dois conjuntos são aqueles elementos que estão em um conjunto e que também estão no outro, certo? E quando não existem esses elementos em comum, nós dizemos que a interseção é vazia. Para exemplificar, nós temos o conjunto A, formado pelos números 2, 4 e 6, e temos o conjunto B, formado por 2, 3, 4 e 5. A gente observa que os elementos que estão comuns aos dois conjuntos são apenas o 2 e o 4. Então, a interseção entre A e B é o conjunto formado por 2 e 4. Por fim, nós temos a operação de diferença, certo? É chamado diferença de A e B e é indicado por A menos B, certo? De modo geral, nós escrevemos que quando a gente faz a diferença de A menos B, nós pegamos todos os elementos que estão em A e que não estão em B. Ou seja, eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. Quando eu faço A menos B, eu pego aqueles elementos que estão em A e que não estão em B. Aqueles elementos de A que fazem parte de B, eu esqueço, certo? Nós temos 3 casos aí. No primeiro caso, eu tenho A e B, eles estão intersectando, ou seja, os elementos que vão ficar na diferença de A menos B são apenas aqueles que estão em A, que é a parte rosinha, e que não estão em B, a parte que está em B, ele não faz parte. Nós temos quando o conjunto B está totalmente contido no conjunto A, que é como se fosse o complementar de B, a diferença de A menos B. E, por último, nós não temos nenhum elemento intersectando entre A e B. Então, a diferença de A menos B é todo o conjunto A, porque A e B não têm elementos em comum, certo? Então, eu vou pegar todos os elementos de A e tirar aqueles que também fazem parte de B. Bem, essa é a minha referência ao livro de Dante, certo? Espero que vocês tenham gostado e aprendido da aula. Espero também que vocês aprofundem o conteúdo no livro de vocês, certo? Fazendo o estudo do livro e o estudo de exemplos, certo? E na próxima aula eu darei um exemplo de como vocês podem utilizar as operações entre conjuntos. Até a próxima aula e tchau, tchau!